Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor e expressar, através desse vídeo, a nossa alegria enquanto servos do Deus Altíssimo com relação a esta lição, uma lição rica na essência da Bíblia Sagrada, quando nós estudamos o doutor Lucas, um homem instituído por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para retratar a caminhada de Jesus aqui na Terra, trazendo ao nosso entendimento com riqueza de detalhes e expressando a mais pura vontade do Espírito Santo. Sabemos que Lucas, o início desse trabalho, era um ímpio, um homem douto, um homem ímpio, não digo indouto, perdão, um homem ímpio que não conhecia verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas ele, confiado através de Teófilo, um rico homem da época, que investiu no Dr. Lucas a necessidade de que Lucas naquele momento fosse buscar, fosse pesquisar, quase que fazendo um trabalho jornalístico acerca da vida de Jesus. E nós vemos nas entrelinhas do Evangelho de Lucas um evangelho apaixonante, um evangelho cativante. Nós entendemos que Lucas não deixou passar nenhum detalhe acerca da sua vivência junto aos apóstolos, da sua vivência e caminhada buscando os mistérios que envolvia aquele homem maravilhoso e milagroso da época. Lucas procurou detalhar de maneira simples e agregadora dentro do seu evangelho o sentido da vinda de Jesus Cristo à Terra. A chegada, o início, o verdadeiro propósito do cristianismo. Lucas traz dentro do seu livro, nas entrelinhas, um evangelho que busca agregar, que busca juntar o Deus que nós conhecemos com a necessidade daqueles menos favorecidos. E nós entendemos que Lucas, ele quando escreve o seu evangelho e ele chega a determinados pontos em que ele procura simplificar ou retratar Jesus de maneira mais simples possível. E essa lição de número 4 é uma lição que fala acerca da tentação de Jesus. E se nós observarmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, vamos ver que Jesus, após sair do Jordão, está cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos diz que quando ele foi batizado, quando João está batizando no Jordão, e diz aí, eis aquele que tira o pecado do mundo. E apresenta Jesus Cristo naquele momento. E ele diz, olha, eu não sou digno de batizar aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Eu é que necessito ser batizado por ele. E ali já nós percebemos que começa a dar o início do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E Jesus se apresenta no Jordão de maneira a ser batizado por João Batista. E a palavra de Deus diz que quando João o batiza no Jordão, um batismo por imersão, que muitas vezes são levantadas dúvidas e questões acerca do batismo, mas o verdadeiro batismo por imersão. E João ali batiza Jesus Cristo e ele, ao se levantar, a pomba desce sobre sua cabeça, uma voz brada do alto dizendo, eis aí o Filho amado a quem me compraz. E Jesus naquele momento, cheio do Espírito de Deus, ele inicia o seu ministério. Muitas vezes nós temos observado que iniciar um ministério, estar à frente de um ministério, ou ter um ministério aqui na terra, na igreja, ou um ministério de apacentar, ou um ministério de ensinar, ou um ministério de trabalhar na obra do Senhor de maneira a fazer com que essa obra venha frutificar. Tem que haver um certo preparo, tem que haver um certo trabalhar na vida do obreiro. O obreiro não pode simplesmente iniciar após a sua conversão, após a sua estada e o seu conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não pode ser ingressado ou ser colocado de maneira tal diante do ministério sem antes ter passado pela prova da tentação. E nós sabemos muito bem que Jesus, ao sair do Jordão, ele foi em direção ao deserto para ser tentado. A Bíblia Sagrada diz que ele foi para o deserto por 40 dias e 40 noites.
para ser tentado. Muitas vezes nós vemos ministérios novos, de pessoas jovens, que não têm passado por uma experiência de tentação, ou talvez não têm sido provado pela tentação do mal, e quando estão no melhor do seu ministério, no desenvolvimento do seu ministério, não há uma resistência, não há um preparo, não há digamos assim, uma vivência. E Jesus precisava, como homem, estando no deserto, passar pela experiência da tentação. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai ao deserto e ali ele é tentado, ali é levado a questão da fome, a questão da vaidade, as questões que são levantadas diante dele pelo inimigo de nossas almas, aquele que está ao redor buscando um que possa tragar. Jesus, ele tipificava o que no princípio era o verbo e agora se fazia carne e habitava entre nós. Ele pode ter aberto mão das regalias de um reinado espiritual, mas ele não abriu mão da sua coroa. Ele ainda era aquele Jesus, Filho de Deus, o príncipe da paz, a pedra de esquina, a estrela da manhã. Ele se apresentava de maneira tal que ele precisava testar agora, ou seja, ele precisava passar pelo teste da tentação acerca da carne, acerca do Jesus agora em forma material, em forma carnal, que estava caminhando entre nós. E como homem, ele tinha todos os nossos sentimentos. Ele sentia dor, ele chorava, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia sono. Então era um Jesus, era um verbo agora encarnado. Não deixava de ser o próprio verbo da criação de Deus, ele não deixava de ser a essência do Deus Trino, do Pai, Filho e Espírito Santo, mas agora ele se apresentava como um Jesus carnal, um Jesus que tinha necessidade de conhecer as suas fraquezas, muito embora ele não tivesse fraquezas, muito embora ele viesse na condição de ovelha, ou seja, de sacrifício vivo para redimir os nossos pecados, mas para isso ele precisava resistir às tentações. Então essa sua chegada, essa sua caminhada até o deserto, que ele vai, e ele chega e o diabo se apresenta de maneira a dizer-lhe, olha, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão, e ela se transformará. Mas Jesus, mesmo sentindo fome, mesmo sentindo a necessidade carnal, ele responde de maneira enfática, que nem só de pão viverá o homem. E naquele momento ele prova a si mesmo que não ele precisaria do alimento para a subsistência da carne. Mas ele diz também, mais importante para o homem é alimentar o espírito. Mais importante para o homem, mais significativo na vida do homem é satisfazer a vontade do Pai, é estar debaixo da vontade de Deus, alimentando o espírito, fortalecendo o espírito. Muito embora a Bíblia Sagrada diz, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas nós entendemos que há necessidade, há uma tipificação simbológica da necessidade da mortificação da carne. Ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Olha, não é só de alimento. O homem não tem necessidade só de alimento. O homem tem necessidade para o espírito. O homem tem necessidade de fortalecer os seus laços, digamos assim, familiares, os seus laços seculares, mas com uma prudência e com um caminhar espiritual. Muitos nos dias de hoje, pela ociosidade ou pela facilidade que encontram, têm se obstinado ou têm enveredado pelo caminho, digamos assim, da glutonaria ou da alimentação desregrada, ou seja, não no obstante do conteúdo que ele tem espiritual, ele não tem uma certa preocupação em fortalecer o espírito. Mas muitos hoje em dia estão preocupados em fortalecer a carne, em se abastecer da matéria carnal, como se o nosso reino, como se a nossa necessidade, ou como se a nossa batalha fosse uma batalha carnal.
Então que nós precisaríamos nos apresentar de maneira forte e carnal. A nossa batalha, segundo a palavra de Deus nos diz, não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades do ar. Porque o príncipe desse século é o próprio Satanás. E aí a nossa lição ela vai nos enriquecer à medida que ela vai nos mostrando que o diabo, quando ele se levanta ao alto e mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz assim, olha, eu te dou todos os reinos da terra, eu te dou tudo isso aqui, ó, dar-te-ei tudo, poder e glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. E, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te daqui, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás e o servirás. Nós, enquanto seres humanos que frágeis, enquanto humanos que procuramos agora no momento em que vivemos, digamos assim, na abertura econômica, que muitas vezes nós temos vantagens econômicas, só nos preocupamos com as coisas materiais e não nos preocupamos em entender que a busca pela materialidade, a busca pelas coisas que a própria Bíblia diz que a traça corrói, que o ferrugem come, que o nosso reino não é o reino terrestre, o nosso reino é celestial. E muitas vezes nós nos pegamos com aquela vantagem, com aquela adoração pelas coisas materiais e nos esquecemos que devemos adorar um Deus que é espiritual. E essa busca pelo material, essa caminhada incessante pela materialidade, nos leva por veredas a cada vez mais nos afastarmos de Deus. Então Jesus foi tentado pelo lado da fome, foi tentado no lado da vaidade, do materialismo, no lado do poder, e a tudo isso ele renegou, porque ele era um homem vivido, era um homem, agora homem enquanto espiritual, enquanto essência de Deus, mas ele tinha conhecimento da palavra. E o homem, para resistir às tentações do mundo, às tentações desse século, ele tem que se posicionar e se embasar na palavra de Deus. Ele tem que conhecer a leitura e as escrituras sagradas, buscando em todo tempo orar, ler a palavra e vigiar, porque se não estiver dentro da palavra, se não estiver embasado espiritualmente, buscando a face de Deus, ele não vai resistir às tentações desse século. Mas Jesus, ele sabia e tinha conhecimento pleno da necessidade de resistir a isso. Porque ele vinha como a pedra de esquina, propriamente dita. Ele vinha porque uma pedra de esquina, ela amarra toda a situação. Ela traz a sustentação para a estrutura do templo. Então ele, como pedra de esquina, ele vem sustentar a criação de Deus. Ele vem como remidor, ele vem como reconciliador, ele vem como um reconciliador do homem para com Deus. Então ele diz, olha, eu não vim para, digamos assim, acabar ou derrubar a lei de Moisés. Eu vim para cumpri-la. Eu vim como filho de Deus para, através da remissão dos vossos pecados, através da ligação do homem ou da reinteração do homem com Deus, promover a paz universal. E nós vemos ali um Jesus resistindo às tentações do diabo. Porque quando ele diz assim, olha, leva ele até o cenáculo, até o alto cenáculo, e diz assim, ó, lança-te daqui. E Jesus diz assim, olha, porque está escrito que se tu te lançares daqui, Deus dará ordem aos seus anjos, eles te acolherão, te evitarão a tua queda, evitarão o teu baque. Ele é assim, mas também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus respondendo disse-lhe, conforme na lição, não tentarás ao Senhor teu Deus. E nós vemos que Jesus, ele buscava cada vez mais, através até da sua tentação no deserto, a dizer ao homem, olha, o caminho é por aqui, olha, o entendimento é esse, devemos caminhar nessa direção, devemos seguir e não tentar o nosso Deus. O que ele quer dizer? Não tentarás ao Senhor teu Deus, ou eu não posso chegar diante do meu Deus e dizer assim, olha, eu vou abrir mão de tudo que Deus me deu,
das bênçãos que Deus pode ter delegado sobre a sua vida, que Deus pode ter ordenado sobre a sua vida, ou algumas coisas que Deus deu para você aproveitar enquanto você se encontra nesse reino terrestre, e você dá ou abrir mão daquilo se Deus assim não ordenou. Então, não tentando a Deus, dizendo assim, olha, eu vou dar porque eu sei que Deus subsistirá ou me, digamos assim, me retribuirá de outra maneira. Não. Se Deus não mandou, assim não faça. Então Jesus, ele tinha esse entendimento. E ele ficou ali 40 dias tentado, o diabo à sua volta, buscando, querendo tirar ele, porque ele conhecia o projeto pelo qual ele havia vindo em forma de homem para a terra. Então nós entendemos cada vez mais que há uma necessidade de evitarmos as coisas mundanas. Nós entendemos que a tentação está todos os dias às nossas voltas, ela está no olhar, ela está em algo que se apresenta em nossas vidas, ela se apresenta a nós na maneira de se alimentar desregadamente, sem regra, sem limite. Ela se apresenta a nós no nosso falar, no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa caminhada diária. Ela se apresenta de modo a criar argumentos ou criar ferramentas para que o nosso acusador ele possa acusar-nos. E só resistindo, nós vamos fortalecendo cada vez mais a nossa estrutura espiritual. Porque o homem, antes de mais nada, antes de ter essa estrutura corpórea que vai se decompor, que vai voltar à terra, porque a própria palavra de Deus diz que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Porque nós fomos feitos do pó da terra. Nós não fomos feitos nem da terra, do pó da terra. Então, a terra, ao pó, nós voltaremos. Então, essa estrutura, ela vai se decompor. O que vai permanecer é aquela estrutura espiritual, aquela que nós fizermos, a nossa caminhada, o nosso currículo espiritual para com Deus. Quando nós fizermos uma caminhada espiritual e deixarmos o nosso rastro espiritual em nossa caminhada, para que o próprio Deus possa dizer, nesse eu tenho contentamento, nós encontraremos a verdadeira essência do cristianismo para com o homem. O homem, ele se apresenta desde o Jardim do Éden, com desobediência ou com falta de resistência às tentações. O próprio Adão, ele foi tentado e ele cedeu às tentações da serpente, não querendo jogar ou se justificar perante Deus, porque Deus enviou o seu Filho amado para justificar os meus e os seus pecados. Então, eis aí a necessidade de nós entendermos que essa lição ela tem uma importância grandiosa nas nossas vidas, porque ela vem tratando a coisa de modo a nos colocar e nos enquadrar dentro da vontade da Bíblia Sagrada. E se é da vontade da Bíblia Sagrada, é da vontade de Deus. E se está enquadrado dentro da palavra, está enquadrado em Deus. Não adianta tão somente nós lermos e não entendermos verdadeiramente o que Deus quer falar conosco através dessa lição. Então, cada professor, cada aluno que ouvir essa lição, que ler essa lição, que estudar essa lição, que praticar essa lição, ele vai trazer um fortalecimento para o seu reino, mas um reino espiritual que será ligado no céu no dia da volta de Jesus. Então nós entendemos que Jesus agora, ele, uma vez tentado, uma vez remidor dos nossos pecados, uma vez tentado pela fome, pela vaidade e pelas necessidades e arrogância dos bens materiais, ele resistindo a tudo isso, ele afastou o diabo daquele início do seu ministério. Então, momentaneamente, ele afastou o diabo, porque nós sabemos que resistimos, a Bíblia Sagrada diz, resistir lá em Tiago capítulo 4, verso 7,
resistir ao diabo, chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia, ela tem toda a receita, ela tem toda a direção, todo o ensinamento para que o cristão que venha estudar a palavra de Deus, que venha reconhecer a importância da escola dominical na vida do cristão, porque é importante que o cristão entenda que ele estando todas as semanas na escola dominical, aprendendo da parte do Senhor, ele não está perdendo nada com isso. Ele está fortalecendo o seu entendimento em Cristo Jesus. Porque muitas vezes os próprios cristãos, servos do Deus Altíssimo, eles vão à igreja, mas se negam a participar do entendimento do conteúdo da Bíblia. Eles querem que Deus fale com eles, eles querem ouvir a palavra do Senhor, eles querem ofertar ao Senhor em louvores, em adoração, mas eles não querem entender o que Deus tem para consigo dentro da sua palavra. Então, quando nós entendemos e compreendemos o que Jesus passou e o que nós podemos trazer e aplicar em nossas vidas, nós passamos a ser cristãos melhores. Nós passamos a compreender a necessidade da nossa resistência. Muitas vezes vem sobre nossa vida, advém sobre nossas vidas situações em que nós precisamos resistir, em que nós devemos passar por essas situações para adquirir experiência e resistir às tentações do diabo. Cada vez mais as investidas do diabo na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, ela vai diminuir à medida que você vai resistindo, à medida que você vai se apegando dentro da palavra e vai resistindo ao diabo de modos a fazer com que ele se afaste do seu ministério, do que ele se afaste dos seus caminhos. E com isso, você vai caminhando cada vez mais em direção ao reino de Deus. Porque não adianta eu dizer que amo a Deus e eu, na primeira tentação, na primeira adversidade que vem sobre a minha vida, porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas, irmão, Jesus morreu. Sim, Jesus morreu. Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele morreu, ele foi ao inferno e com isso ele levou o pecado. Lá entendeu-se, ou tem-se o entendimento espiritual acerca daquela ida de Jesus até o inferno, porque ele trouxe o cativeiro com ele quando ele voltou de lá, porque ele era santo, ele não tinha pecado para que o subjugasse, permanecesse lá. Ele era um ser acima de qualquer suspeita, podemos assim dizer, porque ele era Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele pegou sobre si o pecado, a adversidade do mundo, e com ele leva cativo o cativeiro, Jesus promove um novo renascimento na sua vida. Então não perca essa oportunidade que Jesus proporcionou à sua vida. Se ele lhe libertou, se ele através do Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida, é porque ele tinha um projeto, ele tinha uma essência maior para promover dentro da sua existência. Você não existe por acaso. Você é criatura de Deus. E a criatura de Deus, ela vem, ela absorve conhecimento, ela entende o trabalhar de Deus na sua vida, ela vem para a engrenagem celestial, ela faz parte daquele contexto espiritual e ela começa a buscar a palavra de Deus. Então nada mais justo do que estar buscando a palavra de Deus na escola dominical. Nada mais justo do que entender as tentações de Jesus no deserto. Nada mais é para trazer o entendimento ou trazer para a sua vida a necessidade de resistir às tentações do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele fugirá de vós. Esta é a verdadeira lição. Este é o verdadeiro entendimento incontido e incutido nas entrelinhas dessa lição. Uma lição rica, uma lição belíssima, uma lição que expressa toda a sua essência. E com isso, Deus trabalha de maneira a favorecer aqueles que o amam. E com isso, Deus traz de maneira a favorecer o nosso entendimento acerca
do trabalhar dele nas nossas vidas. Jesus foi tentado, Jesus foi levado ao alto do cenáculo, onde o diabo manda que ele se precipite. Mas também havia, naquela chamada do diabo, naquela levada do diabo a Jesus ao alto do cenáculo, havia uma cilada, como sempre ele buscando armar situações a desestruturar os projetos de Deus para a vida do homem. Porque existia uma profecia, quando ele diz está escrito, quando ele se refere ao está escrito, ele se refere às profecias da Torá judaica, do Pentateuco, dizendo que Jesus viria descendo do alto, diante do cenáculo, aí veria o Messias. Então Jesus, ele se apresenta como Messias, mas ele se apresenta agora como um Jesus universal. Ele não se apresenta mais como um Jesus, digamos assim, de um setorizado ou localizado para uma determinada situação. Ele se apresenta como Jesus universalizado, um Jesus que veio para todos, que não tão somente veio para o povo escolhido. Muito embora o povo escolhido ele tenha virado as costas para Jesus, mas o diabo ele queria que ele se lançasse, certamente que Deus não deixaria que o diabo saísse vitorioso, ordenaria certamente os anjos que não deixasse que Jesus viesse a tombar naquele precipício, mas com isso também ele traria a baila ou traria a cena para que os judeus falsamente entendessem que ali viria o Messias da profecia. Muito embora não estou dizendo que Jesus não era o Messias da profecia, mas eu estou dizendo que essa era a intenção do diabo, que é criar um teatro de maneira a trazer um falso entendimento da vinda do Messias para aquele momento. Então, meus queridos e amados irmãos, essa lição é uma lição rica, é uma lição expressiva, é uma lição que visa beneficiar a todos de maneira ao comparecimento, a estar sempre na escola dominical, buscando a presença de Deus e aprendendo da palavra. Em outra oportunidade, nós estaremos trazendo uma outra mensagem acerca da lição número 5. Mas, no momento, eu quero agradecer a todos e desejar a você a paz do Senhor Jesus. Amém?